Olá, amados irmãos, queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para mais um momento de culto. Queremos declarar que só o Senhor é Rei, que Ele é Deus, digno de toda adoração, todo louvor. Estamos aqui no nosso cenário novo, estamos aqui nos adaptando com as mídias, com o auxílio do Samuel e do Elvis. Temos procurado trazer algumas melhoras para nossas gravações aqui. Esperamos estar de fato contribuindo para a melhor assistência aos irmãos aí em casa. Nós vamos iniciar este tempo orando ao nosso Deus, pedindo que Ele nos conduza, que Ele nos dirija durante todo esse tempo de culto, e assim o Senhor seja adorado enquanto bendizemos o seu nome, adoramos através dos cânticos, ouvimos a sua voz e aplicamos sua palavra em nossas vidas. Então vamos orar, iniciando este momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que aqui temos de poder te cultuar, poder, Deus, te oferecer esta adoração através desse pequeno grupo que aqui está, mas juntamente conosco, nossos irmãos em suas casas, podendo acompanhar, podendo, Deus, também te prestar culto, te louvar, te bendizer o nome. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar de toda essa situação difícil, o Senhor tem sido engrandecido através dos nossos pensamentos, nossas vozes, nossa reverência, atenção, nossos cuidados. E nós pedimos, Deus, que essa adoração continue aqui neste formato de um pequeno ajuntamento, onde podemos, Senhor Deus, te adorar, podemos, Senhor, cantar e assim agradecer ao Senhor, poder te prestar culto. Pedimos, Deus, por todo o nosso país e o mundo que tem vivido dias difíceis, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que o Senhor traga, Deus, refrigério à alma de todos. Pedimos que o Senhor nos conduza para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Quero ler um texto da palavra de Deus, o texto que servirá de base para a nossa exposição de hoje. O texto se encontra em Mateus, capítulo 14, e vai do verso 22 até o verso 36. E os irmãos que estão em casa podem abrir suas Bíblias juntamente conosco e assim fazermos a leitura desse texto. Diz o seguinte, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram num barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verso 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor pela sua palavra eterna e inspirada. E nós vamos nesse momento... Mas, irmãos, vamos ter um tempo de cânticos agora, momento de adoração através da música cantada. Vamos ter aqui a participação do Isaac, do Wesley. Também hoje o Wesley vai estar conosco, cantando ao nosso Deus, e eu quero convidá-lo aqui. Então vamos entoar esses cânticos ao nosso Deus. Boa noite. Para começarmos esse momento de adoração a Deus por meio dos cânticos, vamos cantar o corinho Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Continuando, grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Para finalizarmos esse momento de louvor, eternamente. Cantarei ao Senhor, pois triunfou. Lançou ao mar o cavalo, seu cavaleiro. O Senhor é a força e minha canção. És nosso Deus, nossa salvação, majestoso em poder, triunfante és eternamente. Quem é entre os deuses semelhante a ti? Terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Com o teu sopro firmaram-se as águas do coração. O mar revelou o poder de tuas mãos. Triunfante és, Rei. Eternamente.
graças a Deus por esses cânticos entoados ao nosso Senhor. Louvamos ao Senhor pela direção que Ele nos tem dado, a assistência também através do Ministério de Louvor. Esperamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Queremos passar para o segundo momento deste culto, tempo da exposição da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o medo, falar sobre esse aspecto importante da vida do homem, mas que muitas vezes o paralisa, e falar também sobre um sério problema que pode gerar o medo, que é a falta de fé. Em dias tão difíceis como os atuais, é muito provável que o medo esteja aí fazendo parte da vida de muitos irmãos sinceros, crentes fiéis ao Senhor, e nós queremos trabalhar sobre esse tema, vencendo o medo, vencendo o medo. Como lidar com o medo, como lidar com o medo pecaminoso, aquele medo que é marcado pela falta de fé, a falta de confiança e dependência no Senhor. Como já foi dito, o nosso texto base será Mateus, capítulo 14, do verso 22 até o verso 36. Esse texto também, que foi essa narrativa, que também foi citada, mencionada, narrada por Marcos e também João. Esse texto é um texto importante, um texto bastante conhecido, e nós queremos apresentar esse texto e tentar ajudar os irmãos no lidar com o medo. O medo, ele nem sempre é algo ruim. O medo faz parte da vida do homem desde o início, e o medo tem até um papel importante, o papel de preservar-nos. O medo, ele nos ajuda a preservar a vida. Normalmente é o medo quem nos faz dar um passo atrás e não sermos tolo, não sermos tentados, né, por algo que venha a nos trazer algum mal. Mas eu não quero falar desse medo, eu quero falar daquele medo que é marcado pela falta de fé, um medo que é consequência da incredulidade do homem. E esse texto, o texto de Mateus capítulo 14, que tem seus paralelos também nos outros evangelhos, é um texto que vai nos ajudar bem a lidar com o problema do medo. Jesus, ele havia, aqui no capítulo 14, realizado a primeira multiplicação de pães. Ele realiza um sinal ali miraculoso, algo que foi percebido de maneira muito nítida ali no contexto da Galileia, ali nas proximidades de Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, cidades vizinhas, localizadas na região da Galileia. Mas logo em seguida, esse sinal espantoso realizado por Cristo, Jesus, ele insiste com os seus discípulos para que eles entrem num barco e vão para o outro lado. Jesus havia realizado esse sinal da multiplicação dos pães quando ele havia ido para o deserto, no lado oriente do mar da Galileia. Então Jesus agora manda que os seus discípulos retornem para o lado ocidental da Galileia, onde ficavam as cidades ali da maioria dos discípulos. Então Jesus manda que eles assim o façam. Depois de terem realizado, perceberem aquele sinal ali, Jesus manda que eles entrem no barco e retornem para o lado ocidental do mar da Galileia. É isso que diz o versículo 22. Logo em seguida, Jesus insiste com os seus discípulos para que entrem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A multidão se trata exatamente daquela multidão que presenciou aquele milagre de Cristo, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Então os discípulos atendem a ordem de Cristo e eles adentram o barco e vão para o lado ocidental do mar da Galileia. Então Jesus ficou ali para despedir-se da multidão e tirou um tempo para orar. É assim que diz a narrativa no verso 23.
Depois de haver despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então Jesus se despediu de dois públicos, os seus discípulos, aquele grupo menor, formado pelos 12, né? Ali não temos menção de todos eles, mas temos ali uma ideia de que os discípulos de Cristo, os 12, estavam ali reunidos. Então Jesus se despede deles, manda que eles voltem para o lado ocidental e também se despede da multidão que havia ali sido abençoada com a multiplicação dos pães. Então Jesus agora se encontra sozinho no lado oriental do mar da Galileia. Em contrapartida, os seus discípulos estão retornando ali, voltando para as suas cidades, suas localidades, e esse trajeto girava em torno de 6 a 5 quilômetros. No entanto, algo estranho estava acontecendo. Uma grande tempestade, algo muito intenso, acabou ali dificultando a chegada dos discípulos até o outro lado do mar da Galileia. Algo que normalmente deveria ser feito com tranquilidade, acabou ali ocorrendo alguns problemas. Ao anoitecer, depois de Jesus ter ficado do outro lado sozinho, mas o barco estava já a uma considerável distância, diz o versículo 24, uma considerável distância da terra, fustigado, sendo abatido pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então esse é o cenário. Um Cristo, um Jesus que se encontra só no lado oriental, se despediu de dois grupos. Um desses grupos está a caminho para o outro lado de barco. Em contrapartida, tudo indica que uma grande maioria fez o trajeto ali nas margens do mar da Galileia, retornando para as suas cidades natais. Então, diz o verso 25, alta madrugada, essa expressão alta madrugada do verso 25, os judeus, de acordo com um costume romano, dividiam a noite em 4 vigílias, Então, muito provavelmente, a alta madrugada se aponta para a 4ª vigília, que vai das 3 da manhã até as 6 da manhã. Não sabemos aqui, categoricamente, que horas, se às 3, às 4, às 5, mas em torno desse horário, Jesus dirigiu-se a eles, no verso 25, andando sobre o mar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, até o momento não sabiam que se tratava de Jesus, eles ficaram aterrorizados, ficaram espantados, e até consideraram a possibilidade dali se tratar de um fantasma, de um espírito, de algo sobrenatural. É interessante que os discípulos já haviam lidado com várias coisas sobrenaturais, O próprio Cristo já havia manifestado publicamente o seu ministério, mas foi algo tão intenso que acabou gerando medo, pavor e gritaria entre os discípulos. É assim que Mateus narra esse acontecimento no verso 25. É um fantasma, e gritaram de medo. Então, o cenário é este: um homem andando sobre as águas, discípulos sobre um barco, a altas horas da madrugada, e se deparam aqui com a figura de Jesus, mas que até então não havia sido identificado como o tal. Diante daquele medo, daquele pavor que acometeu os discípulos, Jesus se identifica no verso 27, dizendo, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus ali age imediatamente após o medo e o pavor que havia tomado de conta da vida dos discípulos, orientando-os a eles para que tivessem coragem para enfrentar aquilo. E a base, o fundamento dessa coragem era a presença de Jesus. Sou eu que estou convosco, sou eu que estou aqui com vocês. Então, não tenham medo. Não tenham medo, pois sou eu,
Jesus. Só Mateus registra o que nós vamos ver a partir do verso 28. Os demais evangelistas, Marcos e João, não mencionam nas suas narrativas este momento em que Pedro pede a Jesus que caminhe até ele sobre as águas. Só Mateus registra, né? Alguns teólogos mais liberais, né? Alguns teólogos que têm aqui alguma resistência com a figura petrina, né? Eles acham que tanto Marcos como João não queriam trazer uma má impressão sobre a figura de Pedro, mas Mateus não teve essa resistência, né? Acreditam que houve aqui um respeito para com Pedro, né? João e Marcos, mas obviamente não é esse o propósito de Mateus, trazer aqui um desprezo à figura de Pedro, obviamente, mas narrar e mostrar como o Cristo, ele é de fato, como Jesus é o Cristo, o Messias, e todos esses sinais apontam para a sua messianidade, como ele cumpre tudo aquilo que os profetas haviam dito acerca do descendente de Davi, da semente da mulher, daquele que viria para reinar sobre toda a terra. Então, a partir do verso 28, nós temos esse discurso narrado por Mateus. E Mateus narra o seguinte, segundo as palavras de Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Senhor, se de fato tu és o Cristo, se tu és o Senhor, manda-me que eu vá até ti. Então Jesus responde: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, diz o texto, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Essa expressão andou, segundo alguns intérpretes, possivelmente poderia ser traduzido como ele tentou andar, né? Alguns até consideram a possibilidade de Pedro não ter conseguido, né? E imediatamente ter ali afundado, não teve êxito ali. Mas a maioria das traduções apresentam essa pequena, né, trajetória de Pedro sobre as águas. E o que levou Pedro a afundar foi exatamente o fato de considerar toda a situação ao seu redor. Imediatamente, diz aqui, verso 30, mas quando ele reparou no vento, ficou com medo. E a expressão aqui, mais uma vez, medo, ela surge nessa narrativa, trazendo a ideia de pavor, trazendo aquela ideia de um temor diante das circunstâncias. E ele começou a afundar. E gritou, pedindo por socorro: Senhor, salva-me. Salva-me, foi o pedido de Pedro. No verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e trouxe aqui uma exortação que servirá também de base para o nosso entendimento sobre como lidar com o medo. Jesus diz o seguinte, no verso 31, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui fica claro, a NVI, ela deixa muito claro a razão pela qual Pedro está afundando. Se trata de uma dúvida. Pedro está dividido. Pedro está, naquele momento, lançando alguma dúvida sobre a autoridade de Jesus. As circunstâncias acabaram trazendo essa dúvida sobre o poder de Cristo, a autoridade de Cristo. Então Jesus o exorta, dizendo: homem de pequena fé, porque você duvida. No verso 32, nos é dito que ambos entraram no barco. Quando entraram no barco, diz o verso 32, o vento cessou. E aqui, trazendo mais uma vez a ideia do poder e da autoridade que Cristo tem sobre toda a criação. Assim como
já havia acontecido, conforme o capítulo 8, em que Jesus acalma aquela tempestade. Entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aqui nós temos a tônica, dos evangelhos, mostrar como os sinais de Cristo apontam para a sua messianidade. Aquele sinal, a multiplicação dos pães, o sinal agora também, quando Jesus anda sobre as águas, tem autoridade mais uma vez sobre toda a criação. Os discípulos consideram a verdade de que Jesus é o Cristo, és o Filho de Deus. Irmãos, diante de tudo isso, como esse texto pode nos ajudar a vencer o medo? Como esse texto pode trazer luz a esse assunto tão presente nas nossas vidas, nesses momentos em que estamos passando? Eu quero trazer aqui alguns detalhes do texto que podem nos ajudar a lidar com o medo. Primeira coisa que os discípulos poderiam e deveriam confiar é que o próprio Jesus é quem os tinha mandado entrar no barco e ir para o lado ocidental. O próprio Jesus os ordenou a voltarem de um lado para o outro. Os discípulos poderiam e deveriam acreditar no fato de que, ao estarem fazendo a vontade de Deus, deveriam manter-se tranquilos, apesar daquela situação. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam dentro do plano de Deus naquela ocasião, enquanto obedeciam e correspondiam com as palavras de Cristo. E isso deve nos ajudar também a lidar com os perigos e os períodos difíceis da nossa vida. Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos praticando aquilo que o Senhor nos manda fazer? Estamos. Se estamos, apesar das circunstâncias e dos problemas que estão ocorrendo ao nosso redor por conta dessa obediência a Cristo, não deve nos atemorizar. Se foi Jesus quem nos autorizou, se estamos dentro da vontade e do plano de Deus, correspondendo positivamente com a ordem de Cristo, podemos nos tranquilizar. É óbvio, não queremos dizer que as circunstâncias, elas não influenciem a nossa vida, mas a partir do momento em que as circunstâncias influenciam até mesmo na nossa forma de nos relacionar com Deus, nos impedindo de atingir aquele alvo que Cristo, que Deus estabeleceu para nós, estamos pecando. Então, para vencermos o medo, é importante saber se o que estamos vivendo faz parte de uma ação por meio da qual Deus está agindo em nossa vida, mas essa ação de Deus, ela não é diretamente por conta de uma desobediência do homem. Pelo contrário, às vezes até por uma obediência. Foi assim que aconteceu, na vida de todos os apóstolos. Foram açoitados, maltratados, foram perseguidos, não porque estavam contrários à vontade de Deus, pelo contrário, mas porque correspondiam com a vontade de Deus. E se estamos vivenciando a vontade de Deus, se estamos praticando aquilo que de Deus recebemos, tranquilizemos nosso coração. Os discípulos deveriam estar ali tranquilos, ao saberem: Cristo nos mandou atravessar, Ele nos trouxe até aqui. Diferente de Jonas, quando aquela tempestade que acometeu todos aqueles marinheiros juntamente com Jonas, diferente daquilo que aconteceu com o profeta, aqui nós temos discípulos que estão obedecendo a Jesus Cristo e que estão sofrendo
aqui porque atenderam a ordem do Senhor Jesus. Atender a ordem de Cristo deve trazer ao nosso coração paz, sossego, tranquilidade. Nesses dias complicados e que estamos passando, o mais importante é estarmos fazendo a vontade de Deus e saber que o seu plano eterno vai se cumprir, conforme Ele estabeleceu. E Ele vai providenciar todos os meios necessários para que o seu plano não seja frustrado. Devemos confiar quando estamos no centro da vontade do nosso Deus. Outra coisa importante desse texto, que vai nos ajudar a lidar com o medo, é que enquanto os discípulos estavam ali sendo açoitados pelo vento, enquanto os discípulos estavam ali naquela travessia perigosa, Jesus estava a orar. Jesus estava no lado oriental, ali do mar da Galileia, orando. E não é difícil conjecturarmos de que Jesus estava orando por seus discípulos. Muitas vezes os evangelhos narram Jesus em atitude de oração, intercedendo ao Pai pelos seus discípulos. Foi assim quando ele se dirigiu a Pedro, dizendo que Satanás queria peneirar Pedro, mas Cristo estava a interceder por aquele servo de Deus. Foi assim na oração sacerdotal, quando João narra, no capítulo 17 do seu evangelho, todo aquele momento em que Cristo intercede pelos seus. É assim também, conforme Romanos, capítulo 8, verso 34, que nós temos o próprio Deus, o Espírito Santo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus estava só naquele momento. Jesus estava sem os seus discípulos e sem toda aquela multidão que ele havia assistido, que ele havia dado assistência. Mas os discípulos estavam, sim, poderiam contar com a presença de Cristo, com a intercessão de Cristo ao Pai por eles. Jesus estava orando pelos seus discípulos. Jesus estava ali considerando o ministério futuro de cada um deles, que trariam o conhecimento, a mensagem do Evangelho, trariam ali aquela mensagem de esperança para as pessoas durante ou depois da sua morte, depois da morte de Cristo. Irmãos, para vencermos o medo, é necessário saber que estar na vontade, no centro da vontade de Deus, é o que mais importa. Mesmo que estar praticando e vivenciando a vontade de Deus gere em nós problemas, dificuldades, que as circunstâncias sejam ali difíceis. Estar no centro da vontade de Deus deve nos ajudar a vencer o medo. Saber que Cristo intercede, saber que Cristo está conosco, foi assim que ele disse aos seus discípulos, dando suas últimas palavras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ali, claramente, Jesus fala sobre o ministério deles, de fazerem discípulos, e como Jesus estaria presente no meio deles. Contamos também com a presença de Cristo, por mais que sua presença física, naquele momento, na vida dos discípulos, não houvesse, mas sua presença espiritual, seu cuidado era real. Para vencer o medo é necessário estarmos no centro da vontade de Deus. Para vencer o medo é necessário contar com a assistência real de Cristo. E para vencer o medo é necessário entender também que Cristo usa até as situações mais adversas para nos ajudar a crescer. Entender que tudo isso que estamos passando é algo importante para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, vai nos ajudar a lidar com o medo. Saber que Deus tem um propósito com tudo isso. Saber que o Senhor Jesus Cristo, Ele está atuando de forma soberana e a sua atuação, ela também traz crescimento. Por mais que as situações adversas venham. Foi assim no mar.
Enquanto os discípulos estavam ali, com medo, atemorizados, enquanto eles estavam ali sofrendo com aquela tempestade, Jesus, e sua presença naquela ocasião, os ajudou a crescer. E nós podemos perceber esse crescimento na resposta deles, quando adoraram a Cristo, reconhecendo que Ele de fato era o Filho de Deus. As situações que estamos vivendo é para que tenhamos também crescimento. Essa tempestade que a Igreja de Cristo está presenciando, vivendo, é algo que deve nos ajudar a crescer, né? Então, precisamos lidar com o medo. E lidar com o medo é algo importante para o nosso crescimento. Lidar com esses problemas de saúde, problemas políticos, problemas financeiros, econômicos, lidar com eles de uma forma bíblica vai nos ajudar a crescer. Então, amados irmãos, eu gostaria de trazer essas 3 considerações para você. Para lidarmos de forma bíblica com medo, é necessário saber por que estamos sofrendo com isto. É porque estamos vivendo a vontade de Deus? Amém. E que isso tire de vós o medo, tire de vocês o pavor. Estamos vivendo a vontade de Deus. Deus seja louvado por isso. Saber que contamos com a assistência de Cristo, como diz primeira carta de João, que Ele é o nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Saber disso deve também livrar-nos do medo, o medo que nos paralisa. Mas saber também que até as circunstâncias mais difíceis, elas nos ajudam a crescer, também deve nos ajudar a lidar com o medo. É muito provável que grande parte da Igreja de Cristo esteja com medo de adoecer. É bem verdade que muitos estejam com medo sobre recessão econômica, problemas financeiros. É possível, as circunstâncias têm cooperado para isso. É muito possível que irmãos estejam com medo de terem seus entes queridos, de perderem eles. As circunstâncias estão fazendo com que tudo isso cause medo, pavor, receio. Mas que esses três aspectos aqui colocados no texto nos ajude a lidar com medo. Você está fazendo a vontade de Deus? O que tem ocorrido em todo o mundo, obviamente, não é porque você tomou uma atitude errada, não é porque você é o responsável direto por isso, não estou dizendo isso. Mas no meio de tudo isso é importante estarmos praticando, vivendo a vontade de Deus. E se mesmo assim estamos sofrendo, tenhamos a tranquilidade e a paz de entender que estar no centro da vontade de Deus é importante e nos ajuda a lidar com o medo. Saber que Jesus está intercedendo por nós e saber que todo esse sofrimento nos ajudará a crescer, deve cooperar para que esse medo seja lançado fora e para que a alegria contagie o nosso coração e traga a paz que excede todo o entendimento ao coração de cada um. Que Deus abençoe, irmão, sua vida. Que Deus lhe ajude a vencer o medo. Que as circunstâncias e as tempestades dos dias atuais não façam com que você duvide do poder de Deus, da presença de Deus e da sua assistência. Que todos esses problemas que estamos passando não traga ao seu coração dúvida sobre a bondade, o cuidado, o amor e a justiça de Deus, mas que pelo contrário, tudo isso coopere para o seu crescimento e o fortalecimento da sua fé. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor usa as situações mais adversas para nos aperfeiçoar. Nós pedimos, Senhor,
que tudo isso que estamos passando, toda essa crise instaurada, todos esses problemas, que se fôssemos enumerar, passaríamos aqui grande parte do tempo. Crise política, crise econômica, crise de saúde, crise de ansiedade, crise de medo, crise de violência, crise de roubos, crise de homicídios. Tantas crises, tantos problemas. Mas Deus nos ajuda a entender que está no centro da tua vontade é o que importa em meio a toda essa situação, e que estarmos no centro da tua vontade deve trazer paz, deve trazer descanso ao nosso coração. Saber, Senhor, que a presença de Cristo é real na nossa vida, que Ele intercede por nós, que Ele é nosso mediador. Saber que Ele está conosco todos os dias, deve também trazer descanso, alívio, paz, sossego para a nossa alma. E, Senhor, também saber que toda essa situação também deve produzir, gerar crescimento, aperfeiçoamento, melhorias na nossa vida espiritual, reflexão. Ó Senhor, que isto também nos ajude a lidar com o medo e a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Graças te damos, Pai, que o Senhor ajude a tua igreja a lidar com o medo e assim termos êxito quando contamos com essas 3 verdades. Em nome de Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos encerrar cantando ao nosso Deus. Espero que você também nos acompanhe aqui. Quero convidar mais uma vez o Ministério de Louvor e vamos encerrar cantando ao nosso Senhor. Queremos mais uma vez dizer aos irmãos que tomem os devidos cuidados, estejam atendendo às recomendações da saúde, tomando aí as devidas medidas, para que assim tenhamos, passemos por esses momentos mais tranquilamente. Amém? Então vamos cantar ao Senhor. Para finalizarmos esse momento de culto, a gente vai cantar o corinho calmo, sereno e tranquilo, que eu acho que reforça bem o que acabamos de ouvir, que Jesus, Ele nos convida a não viver baseado naquilo que a gente consegue ver, apalpar, mas ao contrário disso, Ele nos convida a dar um salto de fé e a internalizar bem a verdade de que Ele tem o controle total de nossas vidas. Então, vamos cantar esse corinho para confirmar ainda mais o que acabamos de ouvir. Calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso no teu viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso no teu viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada aqui sem pecado algum.
da cruz sem pecado algum, só porque me